F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast. F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast. Salve, salve, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui ao vivo no nosso Donai Podcast, nosso compromisso de todas as quintas-feiras às 20 horas. Agradecemos sempre aí a participação de todos vocês que estão entrando ao vivo aqui com a gente. Agradecer também os nossos queridos amigos aqui do F3 Estúdio, de Ourinhos para o Mundo, o nosso querido Vinícius, Faustão, que sempre nos apoiam aí nesse projeto. Queria agradecer demais aí a participação e a audiência de vocês durante essa semana toda, nos vídeos da semana passada, nos cortes que estamos subindo ao ar e em todo esse engajamento que o nosso canal ganhou ao longo desses últimos meses. Passamos aí dos 8.000 inscritos, o que é muito bacana para o canal. A gente vai poder conseguir chegar em mais pessoas. Obviamente, a gente faz um programa e traz entrevistados aqui da nossa região, em Ourinhos, no estado de São Paulo, mas os nossos vídeos e os nossos temas ficam lá na internet, postados, para poder chegar a todos vocês. O que a gente tem de novidade, nós falamos no vídeo anterior, no nosso podcast anterior, é que a gente já abriu a participação comercial. Aqueles empresários, aquelas marcas, produtos e serviços que gostariam de estar aqui com a gente, estampado no nosso telão, passando aqui nos nossos templates e podendo participar e patrocinar esse nosso programa, a gente gostaria muito de tê-los aqui. Está aqui na descrição do nosso vídeo as formas de contato para entrar em contato com a gente. Vamos fazer e formatar uma proposta muito bacana. Lembrando que, além do YouTube, o Donai Neto tem as redes sociais,
Tenho lá a nossa página no Facebook, no Instagram, também no TikTok. Temos interagindo com a gente ao longo do mês por volta de 100 mil pessoas. E aí é muito bacana, você que tem um e-commerce, você que tem um serviço que possa fazer essa interação com os nossos canais, aqui é o seu local. Então a gente fica aguardando você para fazer essa participação comercial agora com o Donai Podcast e com todas as nossas redes sociais no Donai Neto. Beleza, pessoal? Hoje, em falar em interações, estamos com um cara aqui que para mim foi uma grata surpresa em Ourinhos quando eu conheci o trabalho da empresa dele e que eu vou apresentá-los. Nosso querido Leandro, da Exatas Contabilidade Digital. Fala, meu amigo, tudo bem? Boa noite e muito obrigado de você estar aqui com a gente hoje. Opa, boa noite. Eu que agradeço, Donai, pelo convite. E para falar um pouquinho sobre a contabilidade, falar sobre empreendedorismo e um pouquinho de superação de vida. Isso é muito legal. Lê, deixa eu já te pedir, eu não sei se você sabe, mas o entrevistador aqui é um cara interesseiro. Eu sempre peço aí um brinde, uma lembrança, alguma coisa que a gente possa aí dividir como uma forma de confraternizar. Fala aí para nós aí, tô vendo um negócio bem bacana aí. O que você trouxe aqui pra gente, rapaz? Eu trouxe aqui... Vou puxar aqui, ó. Pode puxar. É uma amiga que virou empreendedora, né? É uma médica. Legal. Né? Ela era de Santos, trabalhava em Santos, no Porto, né? E ela veio para Ourinhos junto com a mãe. E ela monta, de fato, aí tábua de frios, né? Coisas finas, né? Para que, de fato, ela consegue degustar de uma forma totalmente diferenciada, né? Então, com isso... Eu trouxe aqui para presenteá-los, né, da questão de trazer um empreendimento novo. Nasceu essa empresa semana passada, né, eu fiquei muito feliz. Que legal. Além de médica, agora ela é empreendedora. Que né? Bacana. É rosé, deve ser? É rosé. Rosé. Tábua de frios. Que legal. Rosé, tábua de frios. Ó, muito bacana. Obrigado aí pela lembrança aí de trazer e poder dividir com a gente. E a gente vai aproveitar, você falou de empreendedorismo, né? E dessas questões de superação de vida. Eu queria saber um pouquinho, antes da gente até interagir com o pessoal que está chegando aqui ao vivo e dar esse engajamento, conta um pouquinho quem é o Leandro, da onde veio, como que se estabeleceu, até a gente chegar aí no Leandro da Exatas. Bom, sou Leandro, né? As pessoas me conhecem como Leandro Moraes. Legal. Sou nascido em Ourinhos, nascido e criado no Jardim Itamaraty, aqui legal. no nosso município. Fui guarda-mirim, trabalhei na prefeitura de Ourinhos por 14 anos, né? Transcorri vários cargos dentro da prefeitura, várias funções, né? Eu sou responsável pela implantação da nota fiscal eletrônica do município. Que bacana. O desenho da nota fiscal, todo o projeto, né, foi feito por mim, né, no período que eu estive lá. Então, eu assumi vários cargos na prefeitura e ali, de fato, no setor de abertura de empresa e a parte que cuidava do empreendedor, eu sentia a necessidade, né, de ter um escritório de contabilidade diferenciado, né, e porém, eu estava no setor público. Então, eu precisava, de fato, acordar. Tipo, eu tenho que sair para dar conta, né, desse empreendimento, mas fazer uma coisa diferente lá fora. Entendi. Essa história, então, assim, do Leandro Moraes, que a gente conhece hoje, de estar empreendendo nesse ramo, começa e se estrutura de quando para cá? Essa sua vivência que você falou de prefeitura, de poder ter feito esse trabalho de digitalização aí da parte de prefeitura, foi mais ou menos em que período aí? Foi em período de 2008, né, até 2012. Legal. Foi o período, de fato, onde nem se o Estado em si falava da modernização da nota fiscal eletrônica. Era uma coisa muito nova. Distante. Ourinhos, de fato, foi um dos primeiros municípios que se modernizou nessa situação. Né, de um dos municípios, principalmente fora do interior. Né, foi um dos primeiros municípios que se modernizaram, inclusive Bauru. Nós passamos na frente de Bauru. Né, então ganhamos muitos prêmios na época, né, e a questão era modernizar, usar a tecnologia ao nosso favor. Né, Cara, então a gente bacana. fizemos de fato aí uma sinergia junto com os escritórios de contabilidade da época e montamos um sistema efetivamente gratuito para todos os contribuintes, todos os empresários. Legal. Que de fato podia ser eficiente e reduzir lá o trabalho repetitivo dentro do escritório de contabilidade, lançar nota por nota. Então, cortamos esse processo e efetivamente quando é lançada uma nota fiscal lá na ponta na empresa,
automaticamente já faz a escrituração fiscal dentro da prefeitura, e a prefeitura está sabendo em tempo real qual é a sua arrecadação. Cara, isso para a época, vamos dizer assim, foi o poupa-tempo do serviço ali da questão fiscal no âmbito municipal. Exato. Para as pessoas que estão nos assistindo aí hoje, tem uma relação. O impacto foi paralelo a isso? Foi, efetivamente foi a questão do quê? Eu não preciso mandar para a gráfica emitir a nota fiscal. A nota fiscal já saía no próprio sistema gratuito que a prefeitura desenvolve, inclusive até hoje utiliza. Em um clique ela emitia a nota fiscal. E efetivamente, para o contador lá na ponta, no escritório, ele só apenas fechava o movimento. Toda a escrituração já estava feita. Ah, cara. Porque assim, para quem não é dessa época ou não lembra, acho que nos anos 90, principalmente talvez começo dos 2000, as pessoas faziam nota fiscal na mão, talãozinho. Tinha que ir na prefeitura. Você tinha a simples, tinha aquela mais complexa, com 4 folhas. Série não sei o que, série não sei o que lá, e tantas vias, e uma vai para o contribuinte, a outra ficava ali no talão, a outra ia para o contador, a outra ia para... É isso daí. Isso é que morreu nesse processo aí, eliminou. De fato, nós eliminou isso. Em 2011, nós finalizamos esse processo. Então, a partir de 2011, não se falava mais de papel, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de papel, aquelas 3 vias, 2 vias. É só nota fiscal eletrônica. Lá, de fato, ficava contendo todas as informações. Qualquer um que acessar, né, a empresa ou o contador, a informação estava lá. Caraca, cara. E assim, naquela época você disse que a prefeitura de Ourinhos, inclusive, passou Bauru, que é uma cidade muito maior, tal. E Bauru, Marília, nem o município tinha. Não tinha isso no interior de São Paulo. Não tinha. Nessa região nossa é algo novo. Algo novo. Certidão negativa de débitos em 2008, nós também fomos pioneiros de certidão negativa. A prefeitura tinha que ir lá protocolar na prefeitura, pagar a taxa. O sistema fornecia. Então a gente habilitou pelo sistema gratuitamente para o empresário participar de uma licitação de uma forma mais rápida, sem depender de 15 dias, 7 dias, ou muitas vezes estava perto do tempo, ficava lá na prefeitura pedindo, não tem como agilizar. Então, efetivamente, a tecnologia ali ajudou muito, porque a pessoa colocava o CCM, que é a inscrição municipal, e o CNPJ, saía ali a certidão, né, em tempo real. Que bacana, cara. Aproveitando aqui para a gente dar uma interagida com a galera que está chegando, o Marcos Vinícius, Sentade JH, o nosso Felipe que está por aqui, Renato Marvulli, a Mary Ellen. Pô, gente, muito obrigado, pessoal aqui chegando e dando uma boa noite. O nosso Leonardo também, que é o próprio que está aqui com a gente, a galera que está interagindo aí, muito obrigado. O que na verdade, assim, Léo, assim, dentro dessa perspectiva da digitalização, e esse momento lá que você falou de prefeitura, tudo, acabou te ajudando a chegar onde já a gente vai falar de exatas, assim, o que isso te deu de handicap aí, de histórico e de poder desenvolver alguma coisa que você falou, puxa vida, isso daqui bem feito também no privado pode ser um diferencial. Então, como de fato ali eu fiz o quê? Eu eliminei um monte de processo do contador ou do analista fiscal, ficar lançando nota fiscal por nota fiscal, reduzia esse tempo. Então, se eu vou montar um escritório, porque no primeiro momento eu não ia montar um escritório de contabilidade. Eu pensei que de fato... não era essa a ideia? Não era essa a ideia. O momento era o quê? De fato, eu ia para a parte de consultoria da parte de gestão pública, na qual eu sou especialista. Entendi. Né? Eu sou especialista em contabilidade pública e responsabilidade social. Né? LDO, PPA, eu sei elaborar tudo isso. Né? Legal. De fato, fiquei muito tempo na prefeitura, então eu aprendi tudo lá. Né? Lá para mim foi uma escola, né, de vida, até de relacionamento, de conversar com as pessoas, de entender as pessoas. Né? Então a prefeitura, todo mundo que passa por lá é uma escola. Né? Então eu utilizei aquele momento de aprendizagem de tudo. Não, legal. Então eu percebi o quê? Que a tecnologia de fato ela era para mim um caminho de facilitador, de poder fazer o quê? Muito com pouco. Entendi. E aí, assim, você
A hora que você deslumbrou, em que momento que a história da contabilidade se encaixava aí dentro dessa modernidade? Eu fui indagado muito pela minha esposa de... Então... Daí eu falei assim, se eu passar no CRC, eu vou abrir o escritório de contabilidade. Tem o dedo da esposa aí. Por quê? O setor público uma hora vence. Vence. O ciclo da gente encerra. É. Né? E efetivamente fiz essa promessa, passei no exame do CRC sem estudar nada, passei. É tipo uma OB. Sim. Tá? O exame de suficiência, a aprovação é pequena, né? Muito pequena, é muito difícil, é um nível muito difícil de passar no CRC. E eu fui sem estudar, passei. Que legal. Né? Então, a partir daí, eu falei assim, então eu tenho que criar o quê? Um propósito. Por que abrir um escritório de contabilidade? Tá. Como eu vou abrir? Né? O que eu vou fazer de diferente? Então, eu precisei buscar o quê? Mecanismo para dar um propósito para mim. Né? Tá. E a partir daí, eu fui pensando, agora eu tenho que abrir um escritório de contabilidade, o que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que entender a rotina, eu não entendo. Daí foi aonde que eu chamei o Felipe, né, dentro da sociedade. Eu estava conversando, inclusive estava saindo da prefeitura, conversando com a Gabi, que hoje está no Japão. Gabi, precisa abrir um escritório porque eu prometi para a pessoa tal. Do lado apareceu o Felipe de moto. Olha. Daí ela falou assim, aí a sua resposta. Ela falou desse jeito. Que né? bacana. Daí eu mandei mensagem para ele trabalhava no escritório de contabilidade já, ele já tinha conhecimento, fiz o convite, ele topou. Né? Nós ia abrir em janeiro de 2015, Tá. daí efetivamente começou já a aparecer cliente para nós, então antecipamos para 1º de setembro de 2014. Entendi. Né? Então a gente começou o quê? 0 clientes, mas com uma filosofia totalmente diferente, sem balcão, sem telefonista, totalmente inverso do que tem hoje, né? Ser um escritório totalmente digital. Então ali nós começamos a construir. Então nós não entendíamos de fato. Eu tinha o quê? Uma contabilidade online, Tá. que estava nascendo ali também na época, e eu vi ali e falei assim, nossa, é diferente. Né? Mas eu não podia chegar aquilo lá porque eu estou no interior. Entendi. Né? O interior é totalmente diferente. Tá. Então eu precisava fazer o quê? Alguma coisa meio adaptado para o interior. Daí eu fiz o digital. Então nós vamos mandar tudo por e-mail, nós vamos fazer tudo por digital, não vai ter office boy, não vai ter nada. Tá. E ali foi iniciando. Né? Lógico, deu todo esse longo processo. Apareceu pessoas que eu tenho que entregar papel, tenho. Aham. Apareceu, eu tive que pegar. Né? Porém, ele começou a entender o mecanismo do meu escritório e ali foi e inseriu dentro do contexto que eu estou hoje. Ou seja, a coisa do digital, ela foi se criando. Foi se criando, foi se modelando. Modelando. Né? Hoje eu recebo bastante visita de escritório de contabilidade da região. E eles falam, mas como você chegou no momento? Eu falei assim, gente, não foi feito do dia para a noite. Era um sistema, fui trocando outro sistema, compro um sistema, não dá certo, vamos pro outro. E né? vai acertando. Acertando, para mim chegar foi 8 anos. Para chegar nos sistemas que eu tenho hoje, para ter todo o controle que eu tenho hoje. Né? Então foi nada mais desenhando. E até então, lá na época, isso eu vou falar de 2016, 2017, e a gente aprofundou mais na contabilidade digital, e as pessoas de fato não falavam muito sobre isso. Uhum. Né? Falavam de contabilidade, vamos fazer evento e tal. E eu nunca tinha participado de um evento onde falava de contabilidade digital. Entendi. Né? E chegando lá, né, porque as pessoas falavam assim que eu era meio louco, modinha, era coisa de modinha. Né? Eu falei assim, mas será que eu sou modinha mesmo? Né? Não tinha ninguém para me validar. Tá. E eu fui no evento, né, em São Paulo, em 2019. E lá, de fato, tudo que eu falava aqui, ele falou tudo no palco. Eu falei assim, está certo. Estou no caminho certo. Aquilo lá me validou. Entendi. Daí, a partir daquele momento, em 2019, começou a aparecer os influencers da contabilidade digital. Teve esse momento também. Teve esse momento. Daí eu comecei a fazer amizade. Eu fiz amizade com o Leandro Bueno, Pedro Neri, Luiz Correia. Comecei a fazer amizade com eles. Inclusive são amigos. Então a gente liga, conversa. Que legal. Né? E foi buscando ali, de fato, amigos que estavam na mesmo nível. Né? Porque eu não tinha referência aqui na região. Então eu precisei fazer o quê? Eu não tenho referência, fui no evento. Entendi. E chegando lá, falei assim, nossa, estou no caminho certo. É isso mesmo. E eu fico imaginando assim, foi uma sensação de desbravador mesmo, assim, porque era algo muito diferente, né? Era estranho, as pessoas não entendiam o preço da mensalidade. Ah, tá. Porque muda tudo. Tá. Né? Baixa, fica mais Ela econômico. é mais reduzida. Tá. Né? Porque hoje no Brasil existe 4 modelos de contabilidade. Né? A contabilidade tradicional, aqui origens praticamente todos são, né? A híbrida, que é a transformação para o digital. Tá. Não é só trocar sistema, mas o processamento, a cultura do escritório, ele tem que ser literalmente digital. Entendi. Né? Que daí a gente é conhecido como híbrido.
Daí eu tenho o tradicional, que efetivamente sou 100% atendimento, pode atender presencialmente, mas a boa parte, 99%, é feito pelo digital. Eu converso com o cliente pelo um sistema operacional. O que choca às vezes as pessoas. Que choca, né? Porque o cara fala assim, como assim não tem papel? Como assim eu não vou levar lá? Não tenho arquivo. Né? Eu chego aos escritórios da região e falo assim, mas cadê o arquivo de vocês? Eu não tenho arquivo. Uma caixa de resma dura 6 meses. Olha só. Não, então qual é o papel da sociedade, do contador, na minha parte que é digital? Reduzir papel. Né? Eu tenho geração de energia, então eu faço nada mais, eu tenho que pensar no meio ambiente. Nossa, então o digital, de fato, ele traz outras filosofias, outra cultura. É um modelo sustentável na prática. Na prática. E depois tem o último, que é a contabilidade online. A contabilidade online você não conversa com ninguém. Aí é uma plataforma mesmo. Tudo plataforma, todo o sistema. Você vai lá, pega as informações e tal. Né? Hoje existe uma empresa hoje de contabilidade única no Brasil online, né? Que é a Contabilizei. Né? Ela faz todo esse procedimento. Né? Mas ela atende só a região da capital. Tá? Então ela não faz o interior, só faz capital. Então por isso que eu trouxe um pouquinho diferenciado para cá. Né? Essa história do digital, de ser uma forma totalmente diferente, desde preço, do atendimento, da forma da execução do serviço. Entendi. Né? Eu tenho controle de tudo, é tudo mapeado. Né? Quando entra cliente no escritório, a gente mapeia ponta a ponta. Você consegue ali saber o encaminhamento, a produção, tudo. O que está sendo feito, colaborador por colaborador, cliente a cliente, processo a processo. Tudo em tempo real. Que bacana. Né? Eu sei quanto está tendo de atendimento, quanto que está tendo de tarefas concluídas, o que foi solicitado, o que é, qual que foi o mecanismo, por quem passou, qual o histórico que deixou, sem papel. Eu vou aproveitar e falar para o pessoal aqui que, assim, que nos acompanha, né? Eu, em geral, trago pessoas aqui com temas que são diversos, nem todos sob o meu conhecimento, mas que, via de regra, eu acabo passando, ou passei, ou vou passar, para ver como funciona. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu me assustei. Quando eu entrei lá, falei, rapaz, e aí? Cara, cadê as coisas aqui da contabilidade, entendeu? Eu falei assim, que formato diferente, esse negócio aí de, né, você ter estação de trabalho de um lado, do outro, o pessoal ali, computador, quase nada de... A porta abrindo sozinha, né? A porta abrindo sozinha, quase nada de papel em cima, sem recepcionista. Eu falei assim, rapaz, esse negócio aqui, será que funciona? E aí nós sentamos, conversamos um pouco, né? Eu falei, essa história é muito boa. É um negócio de sucesso, depois nós vamos falar um pouco dos números, mas assim, é num formato que é muito legal, né? Assim, eu acho que encanta quem vai lá, quem conhece. Você deve ouvir esses testemunhos mais de uma vez, né? Mas eu falo assim, como é que agora é o seu trabalho? Como normalmente vocês trabalham para poder mudar essa cultura? Porque eu imagino assim, deve haver a resistência da pessoa que está acostumado ao tipo de contabilidade mais tradicional, no papel, onde você pega literalmente pela mão, faz tudo e junta aquele calhamaço de coisa, e você tem que ajudar a pessoa a entender, porque imagino que você deve pegar ali gente que não tem, às vezes não é habituada à coisa do digital, de ficar mandando, digitalizando e tal. Você teve essa preocupação ou não? Então, funciona assim. Eu tive que encontrar meu nicho. Qual é o público que eu vou atender? Importante. Né? Então, por isso que eu falo assim, em Ourinhos eu não tenho concorrente. Entendi. Né? Essas pessoas me acham concorrente, eu não sou concorrente de ninguém aqui de Ourinhos. Eu sou o único. Né? Entendi. Então, assim, a pessoa que entende o papel, não é meu perfil. Né? Lógico que eu tenho os clientes que precisam do papel imprensa porque não tem impressora. Tá. Ele paga por esse serviço. Sim. A gente imprime. Né? Nada mais justo. Eu posso fazer esse... Se eu posso fazer, né? Porém, ele entende que ele tem que pagar por isso. Tá? É um compro de serviço de entrega de documento. Tá? Porém, quando entra um cliente, a gente explica para ele como que funciona. Entendi. Aquilo que nós conversamos, sim. É aquilo lá. Né? Então, assim, tem um pessoal que já tem, né? O pessoal do departamento, a gente tem um departamento chamado do sucesso do cliente. Ele que acompanha, né? Ele que faz toda essa questão da entrada do cliente dentro do escritório. Explica isso. Como é que você estruturou essa história dos departamentos? Que eu achei também muito legal isso daí. O sucesso do cliente foi demais. O sucesso do cliente, nada mais dentro de um escritório tradicional, é o departamento societário, o departamento legal. Então, existe esse departamento em outro formato. Em outro formato. Então, assim, dentro do início do escritório, como era pequenininho, então, assim, era eu que fazia a abertura, né? E ali, daí foi criando o corpo. Né? Então, assim, daí a gente efetivamente,
O ano passado, né, quando começou de fato ter muito volume de alteração de contrato, muito volume de abertura de empresa, muito volume de entrada de cliente, né? Então assim, eu não conseguia mais dar conta só eu sozinho. Entendi. Então na época, né, a gente reestruturou esse departamento, a gente falou assim, vamos criar um departamento de Customer Services, sucesso do cliente. Né, para ser inserido aqui dentro do escritório, porque ele não só fazer abertura de empresa, alteração, mas ele entender, conversar, conectar com o empresário que está chegando. Né? Então lá, eles que faz o checklist, pergunta qual é a alíquota, ele que explica tudo. Esse departamento hoje, eles explicam tudo para o cliente e acompanha ele quando ele entra no escritório, ponta a ponta. Depois ele vai para todos os departamentos. Hoje eu tenho departamento fiscal, departamento pessoal, departamento contábil. Né? Dentro da contabilidade digital, qual que é o benefício ali? Nós fazemos contabilidade de todas as empresas. Né? Eu não tenho só a contabilidade na minha fachada. Entendi. Eu faço a contabilidade, que é outra coisa. Não é fiscal, não é mandar a folha de pagamento, não é mandar a guia. Né? Isso é parte do departamento fiscal e departamento pessoal. Né? O departamento contábil, ele faz a contabilidade da empresa. Ele que apura o lucro da empresa. Né? E hoje, de fato, o sucesso do cliente, ele faz o quê? Acompanha a certidão negativa, acompanha certificado digital se está vencendo ou não, acompanha outros vencimentos, vigilância sanitária, bombeiro, né? Que o bombeiro e a vigilância sanitária são o engenheiro que faz, não é o contador. É verdade. Né? Nós não temos CREA. Né? Nós somos arquiteto. Né? Você trabalha na Secretaria de Saúde, lá são arquitetos, são engenheiros arquitetos dentro da equipe técnica. Né? Então a gente acompanha os vencimentos também para dar o suporte para o empresário. Né? E não é só a abertura, receber o cliente, a parte comercial, mas lá de fato ele acompanha efetivamente todos os vencimentos para o cliente de fato, né? Para o empresário que está lá, ele fazer aquilo que ele sabe fazer, é vender. E você desonerar ele desses compromissos, que acabam engessando ele no negócio dele. Efetivamente é isso. Né? Então a gente tem um departamento agora recém-criado de auditoria, né? Que de fato eles vão apresentar números para o empresário. Falar de contabilidade sem falar de contabilidade. Entendi. De uma forma mais simplificada, uma forma mais objetiva, aquilo que o empresário de fato precisa ter de informação da empresa dele. E eu fico pensando o seguinte, isso acabou gerando para você e para os seus clientes um novo jeito de pensar um negócio. Sim. Né? Eu lembro que a gente falou em off sobre aquela situação também daqueles que prestam serviço para o poder público. Sim. Você também se preocupou em ajudá-lo a montar, a participar de certames, toda aquela parte de certidões, licitações. E quem acompanha isso é o Departamento de Sucesso do Cliente. Inclusive ajuda no BEC, licitações dentro da prefeitura, dá todo o auxílio. Que bacana. Então a gente de fato acompanha tudo isso e faz acompanhamento também da licitação. Né? Acompanha, ajuda o cliente também. Ajuda o cliente. Né? Exemplo, a gente tem cliente de transporte. Né? Ele não tem conhecimento, né, de computador, como funciona, porque cada sistema, cada prefeitura tem um sistema de licitação. Tem o governo do estado que tem outro. O BEC, que é totalmente diferente. Né? Então, o que é feito? Então, esse departamento ele acompanha e participa junto com o empresário nas licitações online. Então, o empresário tem que estar lá no escritório. Óbvio, claro. Né? Porque vai mexer com preço, com valores. É ele que determina ali até onde ele vai com as questões de oferta. Exato. Né? Então, a gente faz o quê? A gente faz todo esse acompanhamento da licitação também. Né? Porque o setor público, muitas vezes, vão falar verbas carimbadas. Nós da Orienta, porque nós olhamos lá no edital, opa, é Fundeb, da educação. Aqui ela é do SUS, é alta complexidade, é coisa de dinheiro carimbado. Certo. Né? Porque tem pessoas que não gostam de oferecer para o setor público, mas não têm o conhecimento, de fato, na prática. O que você pode prestar para o serviço público? Porque ao contrário do que as pessoas imaginam também, muita gente perde licitação por ser inabilitado, fica inabilitado ali no processo inicial. Que não tem uma certidão negativa. Daí descobre lá naquele momento. Aí já era, quer dizer, o cara de repente tinha expertise, tinha um bom preço, deixa de ganhar uma licitação porque não tinha documento. Não tinha documento. E aí você se preocupou em poder dar esse aparato de retaguarda para os seus clientes. Exato. Então, assim, todo cliente nosso tem um sistema que ele acompanha as certidões negativas. Certo. Né? Todos eles têm a senha, né, para utilizar. Mas é muito difícil, porque você está fazendo muitas vezes a pessoa que executa. Né? Então, assim, nós de fato ficamos acompanhando. Eu tenho um sistema que acompanha todos os certidões negativos e fala quem está com certidões em pendência. Entendi. Né? Porque depois, de fato, tem a exclusão do Simples Nacional, que está iniciando agora o período. Tem até janeiro, porque se a pessoa não regularizar a empresa até janeiro, ela é excluída efetivamente do Simples Nacional. Ela não consegue mais participar, né, da redução da carga tributária desse benefício que é o Simples Nacional. Então, a gente liga, conversa com o cliente, você está devendo isso. Então, a gente faz todo o trabalho.
né? Então existe um monte de particularidade dentro do escritório de contabilidade que nós conectamos com o cliente, nada mais é do que para deixar a empresa dele legal e bem, de fato, atendendo a legislação. Né, para ele estar no Simples Nacional, participar de uma licitação pública. Claro. Né, então a gente mapeia quem participa de licitação. A gente tem todas as empresas que participam de licitação e aquelas lá são olhadas com carinho. Ah, entendi. Ô, Leandro, aí também uma outra coisa que nos perguntaram, assim, sabem e ficaram sabendo aí do nosso bate-papo, é no que diz respeito aos profissionais liberais, autônomos, arquiteto, advogado, engenheiro, dentista, que assim, tem mais ainda dificuldade, talvez, de operar ali uma nota fiscal, tudo. O que vocês auxiliam ele? Ensina ele a entrar no portalzinho da prefeitura, emitir a sua notinha, vocês fazem? Como que é isso? Funciona assim. A atividade do profissional liberal, né, até uns anos atrás, eles não participavam eles não podiam nem abrir empresa dentro do Simples Nacional. Pois é. Né? Então, assim, depois em 2008, 2009, foi criado ali um comitê dentro do Simples Nacional, que efetivamente se reestruturou ali depois do Super Simples. E a categoria dos autônomos, médicos, engenheiros, consultores, eles de fato eles exigiram, né, na Câmara, no Congresso, que eles também participassem do Simples Nacional. É onde nasce a MEI? Ou não? Não. Nada mais eles podiam abrir empresa, mas era dentro do presumido lucro real. Que são tributações muito grandes. Altas. Né, são altas. Pesada para ele ir ali. Efetivamente. Né? E na época foi feito o quê? Vou pôr vocês no Simples. Porém, eu vou te dar um benefício aqui chamado Fator R. Né, eu vou reduzir a sua carga tributária. A sua carga tributária, sem você pagar o seu INSS, vai ser 15,5%. Porém, se você pagar o INSS 28% daquilo que você emite de nota fiscal, não é pagar o imposto, é gerar uma folha de pagamento. Meu salário vai ser 10 mil, né? O Prolabore. Eu tenho que pagar 2.800 do meu Prolabore. O faturamento é 10 mil. Né? E o Prolabore tem que ser o quê? De 2.800. Daí eu tenho que pagar o imposto sobre os 2.800. Entendi. Daí eu reduzo para quê? Para 6%. Eu saio de 15,5% e caio para 6%. Puxa vida. Né? Então foi uma grande vantagem aí para o pessoal autônomo, profissionais liberais, atividades intelectuais. Daí a partir disso, o que nós fazemos lá? Nós fazemos o acompanhamento mensal de todos esses profissionais que tem um benefício chamado Fator R. A gente acompanha mensalmente. Quanto que faturou para ter o Prolabore, de fato, daquilo que ele faturou. Entendi. Né? Então a gente faz o quê? Para que ele fique dentro da margem. Né? Então a gente faz todo esse trabalho, faz a questão da emissão da nota fiscal. Né? Então lá no nosso escritório a gente emite até 5 notas fiscais por mês. Né? Então isso está embutido já na mensalidade. Inclusive é o Guilherme lá que faz, ele faz todo o procedimento. Ele emite nota fiscal em torno de 900, 800 notas fiscais por mês. De clientes, né? Porque muitas vezes ele está na correria do dia a dia. Tem bastante médico. E às vezes é pequeno, né? E é uma emite coisa, muito pouquinho. Exato. Né? Eu tenho pessoas da tecnologia de informação, né? De São Paulo, Guarulhos, Belém do Pará, né? Brasil, praticamente Brasil que todo. Às vezes é um PJ que faz uma emissão de nota só no mês. Exatamente. Daí acontece, ele está no voo, ele não tem tempo de emitir uma nota fiscal. Entendi. Então daí de fato ele entra, já manda o e-mail e a pessoa só... o valor é tal, meu contratante é tal, o contrato é X, Y, porque muitas vezes a gente já tem até o fornecedor, ele só manda só o extrato do valor. Entendi. Depois só manda a nota fiscal para ele, já encaminha para o prestador de serviço. Muito bacana isso, Leandro. E assim, uma outra coisa que também a gente acabou conversando e algumas pessoas me perguntaram é do ponto de vista da organização, de mostrar para o futuro cliente ou aquele cliente que está chegando e falar assim, pô, Leandro, eu vou montar uma empresa, eu vendo chocolate, entendeu? Qual é o melhor KINAI, qual é a melhor estrutura? Você também dá esse pré para ele? Nós fazemos todo o pré, porque de fato nós tem que fazer o checklist para ele. Entendi. Então nós fazemos a questão do nome da empresa, ver se é o nome da empresa pode ser. Tá apto ou não. Ou não, porque se tiver o nome igual na junta comercial, é barrado. Conflita no barra. Da atividade, qual que é o imposto, quanto que ele vai pagar. Toda a parte societária da empresa, legal, e a parte tributária. Todos nós conversamos. A melhor opção você dá para ele. Exatamente. Você vai mostrar para ele. E dentro do checklist tem todas as orientações, se foi dado ou não, o que foi dado. Então ele recebe esse checklist com todas as informações que foi feito. Que bacana. Para quê? Para ele ter toda a instrução, para ser transparente. Né? Se eu estou prestando serviço, agora eu vou ter que vender. Entendi. Você tem prospecção disso? Se tiver, coloca já no KINAI. Porque senão você tem que fazer a alteração contratual. Vai gastar tudo. Então é interessante você fazer o quê? O que você vai fazer? Então nada mais é entender o cliente. Tipo assim, o que o cara faz hoje é onde ele quer chegar e se dentro disso você monta uma estratégia em conjunto com ele. Daí contábil e fiscal. Daí a gente manda para ele o checklist, a gente conversa, manda o checklist para ele, aprovou, daí a gente inicia a abertura da empresa. Que bacana.
Vamos falar um pouco de número da Exatas. Você falou que assim, é uma empresa relativamente nova, mas que deu um boom muito grande. Você, né, brincou aí no bom sentido, que não tem concorrente até por conta desse formato que vocês acabaram desenvolvendo. E quais são os números hoje? Hoje a Exatas está onde em termos de mercado? A gente está aqui na cidade de Ourinhos, mas até por conta do teu formato você tem condição de ter cliente em qualquer lugar. Quantos clientes são? Como tá teus números hoje? Hoje nós atendemos mais de 10 estados. 10 estados? 10 estados. Você tem cliente em 10 estados, 10 estados brasileiros? Espírito Santo, Bahia, Amazonas, São Paulo, Paraná. Rio de Janeiro, que foi a última, de fato, que nós conquistamos aí. Uberlândia, que é Minas Gerais. Então, assim, eu tenho vários que bacana, estados, né, com legislações diferentes. E isso, em geral, você consegue ter essa capilaridade por conta do formato. Do formato. Exemplo, tem um pessoal de São Paulo, né, que eu não conheço. Né? Você não conhece, inevitavelmente alguns você nem vai conhecer. Tem o Giovanni, que está no Chile, tem gente que eu não conheço. De outro país também? Que eu não sei quem são, nunca vi, porém, eles me indicam. Que barato. Né? Então, assim, dentro da capital tem a Contabilizei. Né? Sim. Tem uma contabilidade totalmente diferente e eles gostam da gente. E indica a gente. Então a gente tem cliente no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, né, Notre Dame. Então tem vários clientes circulando, né, no nosso estado e em outros estados. Então, de fato, a contabilidade digital é isso, não ter barreiras. Que bacana. Né? De você, de fato, conectar com o cliente. Né? Vou falar da Karina. A Karina que abriu a minha... Foi a Franciele, que hoje está fora do país, acho que ela está na Europa. Tá. Que ela indicou um cliente, que é o Henrique Oliva, depois ela indicou a Karina. A Karina foi meu marketing e meu comercial em São Paulo. É mesmo? Ela era tua garota propaganda. Ela falou de mim pra todo mundo. Ela e a Franciele eram as garotas propaganda minha. Olha, que legal. Né? E a Franciele era de Florianópolis. Tá. Né? E a Karina de São Paulo, de Osasco. E foi ali, de fato, que comecei a conhecer outras pessoas, outro mundo, outra. E ela disse, dá dinheiro. Saí um pouco de São Paulo, né? Saí um pouco de Paraná, porque eu tinha muito cliente em Paraná ali e tal. Tá. Eu acho que não tem barreira. Daí, efetivamente, eu estava no caminho certo. Daí a gente começou a abrir. Então, efetivamente, a gente abre empresa em torno de 25 a 26 empresas por mês. Que bacana. Tua carteira hoje são quantos aproximadamente? Nós temos clientes ativos, cliente em produção, né? Chegando 600. Que legal, cara. Eu vi essa semana que você até postou nas tuas redes sociais um marco muito significativo para 2022. Sim. Fala aí qual era a perspectiva e esse número aí. A prospecção era assim, era 100 clientes por ano. Por ano. Era a tua ideia, você falou, pô, se eu chegar nessa meta, eu cheguei no que eu queria. Bem, né? E assim, a gente passou por uma pandemia. Sim, né? Bem pesada. E vou falar só um pouquinho da pandemia, foi de fato que onde estourou meu escritório. Explica pro pessoal, porque assim, obviamente, né, a gente perdeu muitas pessoas, aquilo que você falou, eu passei pela saúde, eu sei o quão impactante foi isso na vida das pessoas, mas coincidentemente alavancou muito o e-commerce e toda essa questão digital. Sim. Foi para você a mesma coisa ou não? Foi. Tá. Nós crescemos muito de 2020 para cá, mas muito mesmo. Né? Eu tinha uma equipe em 2019, 6 pessoas. 6 pessoas em 2019? 2020 com a pandemia nós estávamos em 12. 12. Hoje eu estou com 25. Capaz. Né? Dobrou o número de clientes. Entendi. Né? E de fato, principalmente 2020, 2021 e 2022, o crescimento foi muito pouco. Porém, entrou muito cliente. E eu continuei com a mesma equipe. Com a mesma estrutura ali. Esse ano eu só contratei 6 pessoas. Para compor o time que comporta 1000 clientes. Tá. Né? Então, assim, o digital ele dá o quê? Eu consigo fazer em grande escala, dar um atendimento de qualidade para todos. Né? Qualquer um que entrar em contato com Exatas, nós temos em torno de 6.000 atendimentos, 6.000, 6.500 atendimentos por mês. Todos têm uma resposta, todo tem uma devolutiva. Tudo lá é rápido. Quando não tem informação, daí é feita uma consultoria e dá um parecer resumidamente para o cliente. Então, tua preocupação era ganhar escala, ganhar volume, sem perder qualidade de atendimento. Qualidade de atendimento. Então, todos os clientes que entram fisicamente, presencialmente, ou pelo nosso chat, né, que é nosso WhatsApp. Para o cliente, ele pensa que é o WhatsApp. Mas para mim é uma plataforma de atendimento. Entendi, que eu acompanho tudo lá. Né? Quem está atendendo, quem são as pessoas que eu converso, quem são os clientes que mais conversam com a gente.
né? Eu tenho um relatório de tudo, né? Tudo em tempo real, fica no dashboard lá, todas as informações. Então, esse sistema, ele dá essa questão da facilidade para mim, Sim. né? De ganhar a escala, porém, sem perder a qualidade. E aí você chegou nesse número de quanto esse ano? Esse ano nós chegamos em 300 clientes. Esse ano, que aquela meta inicial de 100 foi parar em 300. E eles até brincavam, né? Até zoaram ontem comigo que bateu 100 em junho. Junho. Setembro bateu 200. Rapaz. E agora bateu 300, já tá passando aí dos 310. Que loucura. Só hoje hein? abri 4 empresas. E aí, cara, isso tá parecendo canal de YouTube, né, cara? Inscrito, manja, inscrito. Esse é meu sonho de consumo aqui, que a gente fica brincando com vocês aí. Se inscreve no canal, curte os vídeos, tudo. Cara, é loucura isso, né? E assim, e o ano passado, né? O ano passado para esse ano, ano passado eu abri 187 empresas. Tá. Né, foi nosso marco e tal. Daí teve um contador que falou assim, mas duvido que ele abra isso de empresa. Daí a pessoa do departamento de abertura de empresa, que era departamento legal, né? Tá. Não tinha o sucesso do cliente ainda. Uhum. Falou assim, eu que faço tudo isso, eu trabalhei que nem uma louca. E ele tá falando que eu Que não faço? que eu não faço, né? E ela ficou muito brava, a Renata. Ficou muito brava, assim, nossa, mas... E a Renata é meio brava mesmo, então ela ficou brava naquele contexto e tal. E eu falei assim, Renata, é que eles não compreendem. É verdade. Né? E hoje eu falando do número de 309, 310 empresas que tem hoje atual, da data de hoje, Uhum. né, de cliente fechado, né, consolidado para nós com o contrato, você fala assim, é muita gente. 300 pessoas. Se a empresa, vamos falar, se tem 2 cada sócio, cada empresa, dá 600 pessoas. Que bacana. Olha o network, olha a conversa, quantas pessoas, quanta história tem desses 300 clientes. É verdade, porque cada um é um, cada um... Você não passou por mim, passou pelo Filipe, passou pelo Marcos, passou pela Renata, mas alguém contou a história. É verdade. Né? Então, assim, eu penso do quê? Eu até escrevi hoje, né? Qual é a responsabilidade nossa de contador para a sociedade? Não é só mandar guia para o cliente. É verdade. Nós temos que entender o empresário. Porque ali tá embutido um sonho, né, É um Leandro? sonho. E ele o não... cara tá ali apostando a vida dele, um pouquinho às vezes de economia para abrir um negócio, para fazer alguma atividade, ou legalizar, né? Porque às vezes o cara tava lá na informalidade e precisa legalizar porque tá crescendo. Você tá tratando de sonhos, né? De sonhos. Então, assim... Então, Leandro, você perde cliente? Eu perco cliente no Exatos. Uhum. Porque ele entende que aquele formato para ele não tá conseguindo dar conta. Tá. Eu não consigo acessar e-mail. Ah, sim. Aí Eu sou digital. Não tem como. Né? Né? Eu perdi uma cliente digital. Hoje voltou. Olha só. Né? Então, assim, eu fico muito gratificante as pessoas entenderem um pouco a filosofia. Não é só mensalidade, não é preço, mas é o produto que é ofertado. É uma filosofia. Ali você Uma cultura tá diferente. é uma cultura. Você está Né? imprimindo ali uma nova cultura. Né? O empresário vem lá, querendo na pandemia, a gente conversou muito, né? Pessoas de sorveteria, uma rede de sorveteria me procurou, o que ia fazer na pandemia, porque ia fechar. Falei assim, vamos vender delivery? Olha. Mas como que vai sorvete, vai chegar e tal? Falei assim, vocês têm um monte de sorveteria, vamos? E deu certo, com algumas pessoas ali conseguiu vender, conseguiu rodar um dinheiro para se pagar. E passou o momento da pandemia e está aí hoje funcionando né? Então, assim, normalmente. Normalmente, né? Então, e muitas pessoas utilizou o delivery, muitas pessoas utilizou o WhatsApp para vender. E o Facebook do Exatas e o Instagram, nós trabalhamos muito a questão de como você vender na pandemia. Nós falamos muito disso, redes sociais, conversar. O tal do e-commerce. Né? E-commerce. Né? O e-commerce não é só a plataforma do Mercado Livre, os outros marketplaces. Sim, claro. O e-commerce está lá dentro da empresa. Como ela vai vender? Como ela vai buscar fonte de renda? Como ela vai buscar? Né? Eu conto muito a história, né? Quando eu fui guardinha, me colocava lá na Mathieu Flores. Né? Eu falo da Mathieu Flores porque é abaixo da linha. Ah, tá. E as pessoas, a gente não conseguia vender. A maioria do pessoal vendia zero lá. Porque as pessoas não pagavam zona azul naquela área. Né? Porque é muito distância. Imagina, o policial vai descer lá para multar? Na época? Não vai. Eu vendia 220 folhinhas lá. Rapaz. Leandro, como é que você fazia? Eu ficava olhando aonde estava a van da Elma Chips. Porque eles compravam talão. E eles sempre paravam ali próximo da Jacinto Sá. Você já ficava ali na horário quase proximidade? deles, vou vender. Vendia. Rapaz. Colocava no lanchódromo. Quem é guardinha, se tiver alguém aqui que é guardinha, que ficou no lanchódromo, Mathieu Flores, Funerária São Benedito, né? Vão saber o que eu tô falando. A venda era zero. Não se vendia. Eu vendia 200, 180.
Eu fechava porque qual era o meu propósito lá? Não trabalhar no sábado. O que essa época de guardinha te ensinou? Que você fala, pô, isso aqui eu trouxe até hoje aqui para os negócios. A Guarda Mirim foi nada mais a escola inicial. Tá. Né? As pessoas veem muito a Guarda Mirim, o guardinha ficava lá no sol, na chuva, não sei o que lá. Mas que lá existia um propósito. Né? Meu sonho era entrar na guarda. Olha que legal. Né? Eu queria entrar na guarda porque eu queria entrar na prefeitura. Não sei porquê, não me pergunte, não sei. Não sei. Porém, né, a Guarda Mirim ela me ensinou o quê? A ter conversa, diálogo com as pessoas. O diálogo. Né? O diálogo. Né? Então, assim, eu era muito tímido. Daí eu conheci um amigo, né, até de vez em quando a gente palestra junto por aí, que é o Fagner. Né? Leandro, vamos entrar no Grêmio? Eu falei assim, mas vamos lá. Ele forçou eu a conversar com pessoas. De repente eu virei presidente do Grêmio. Depois foi reeleito com bastante votação. Acho que foi, na época foi com 700 votos. Contra 20 da chapa oposição lá e tal. Né? E aquilo lá foi me animando. Né? Daí naquela época eu já tinha entrado na prefeitura. Então era a guardia da firma que eles falavam. Da firma. Né? E ali de fato eu consegui o quê? Relacionar com pessoas, entender pessoas. O que você faz aqui lá na Bung? Antigamente tinha Bung. Sim. Vamos ver. E eu conversava com pessoas. Comecei a conversar com pessoas. Né? E o que eu trouxe isso para o meu negócio? Conversar com o empresário. Do sonho. Lidar com o sonho. O cara quer ser ouvido, né? Quer ser ouvido. Né? Lógico, tem gente que não quer conversar, tem gente que não quer conversar. Meu escritório, todo mundo que entra lá pode acessar comigo. Qualquer um. Pode ser a pessoa que vende cocada na Praça da Matriz. Vai conversar comigo. Ao grande empresário. Eu não tenho distinção. Eu atendo todo mundo. Eu não tenho balcão. Né? A história do balcão eu não tenho barreira. Então eu fiz o escritório o quê? Próximo. Aquele layout é proposital. É proposital. Tem pessoas que entram lá e falam assim, eu tô com vergonha de entrar lá. Porque tá aberto demais. Eu falei assim, acolhe. Né? Você tem, quem está aqui sentado na frente, Luan, Clara, a Janaína, a Rosana, o Leonardo, o pessoal que fica ali na ponta ali, como vocês acolhem? Vocês têm que acolher. É verdade. Porque é um formato diferente, as pessoas assustam. Mas tem gente que fala assim, entrei e me senti uma celebridade. É isso que eu quero. Que legal. Toda empresa que entra lá, a gente quer que se sente como celebridade. Porque nada mais ela injetou sonho, injetou dinheiro, tempo. Né? Quando uma pessoa abre uma empresa, ninguém abre para falir. Ninguém abre para fechar. Ninguém acorda de manhã em casa para errar. Ninguém. Né? Desde o pipoqueirinho ali, o presidente da República, ninguém acorda para errar. Porém, a gente tem que ter resiliência, propósito, aquilo que a gente faz. É verdade. Né? Então, por isso que é tudo isso. Não tem balcão. Então, tem gente que lá fica tudo feliz. Né? Tô assistindo uma celebridade. Nossa, fui muito bem atendido. Eu fui muito bem acolhido. Né? Então, eu gosto de ouvir isso das pessoas. Né? E daí, tipo assim, tá validando aquilo que eu fiz. Porque nós somos diferentes. Nós somos a gente trabalha só 35 horas, emenda feriado. Nós temos um plano de carreira, né, dos colaboradores bem definido. Que bacana. Né? Todos ali ganham vale alimentação fixo. Recebe um monte de coisa. Você cuida muito bem dessa coisa do ambiente lá, do né? Do ambiente, da pessoa. Da pessoa. Coisa que lá no setor público a gente não consegue muito, porque tem legislações que barram tudo. Você não pode fazer nada. Né? Então, assim, você fica atrelado a muitas coisas. E dentro do setor da iniciativa privada é totalmente diverso. O tempo é muito rápido, tudo é rápido. Né? Basta querer. Né? Então, assim, eu gosto de fazer coisas que eu queria ter feito no setor público e eu não consegui. Porque existiam as legislações. E eu fazia no setor privado, que é meu. O privado é onde você se achou. Me achei. Né? Então, assim... Você consegue dar o dinamismo para aquela tua vontade de fazer acontecer. Exato. É isso. Vamos dar R$600 para a pessoa no dia do aniversário e a folga? Vamos. Que bacana. Tem isso. Né? Por que os R$600? Eu fazia festa, gastava R$450, R$500, mais o trâmite para buscar, para ligar. Mas e como é que tá a pessoa? Será que ela tá com a conta em dia? Será que ela não tá precisando de dinheiro? Como tá a parte financeira dela? Por isso foi a história. Eu vou dar dinheiro, não vou fazer mais festa, vou dar dinheiro e o dia de folga. Eu quero que ele, nesse dia, ele vai gastar, vai comer com a família. A melhor coisa, um dia que eu vi um colaborador meu que tem 17 anos, né, um estagiário, ele foi com a família dele na cachaçaria no dia do aniversário dele, o Guilherme. Que barato. Esse ano, quando ele fez 17 anos. Fiquei muito feliz. Cara, isso não tem preço, né? É isso. Né? Qual que é o legado da gente? Sim. É deixar alguma coisa para as pessoas. Óbvio, é um negócio. É um negócio. Tem um intuito econômico de você crescer, economicamente, tudo tal. Mas assim, é aquela história da responsabilidade social. Você está tratando com vidas das pessoas, né? E coisas que eu posso fazer. Para que eu vou comprar uma comida se eu posso dar o dinheiro? É verdade. Gente, é lógica, né?
E muitas vezes isso principalmente no LinkedIn. Tá. De reter talentos. Não retém talento. O talento, você tem que valorizar o talento quando ele está lá na sua empresa. Porque a hora que você perde ele, você não vai conseguir reter mais. Porque ele está decidido a voar. Aí para outra empresa. Então, a gestão de pessoas, né, que eu trabalho, de fato, dentro do escritório hoje, eu mexo mais com gestão de pessoas e o relacionamento com o cliente, né, abertura e tal. E algumas entraves quando tem. Eu tenho que cuidar do cliente. Número 1 meu, que eu falo que são meus colaboradores. Então lá tem mesa de ping-pong, tem PlayStation, tem um monte de coiseira lá. Diferente. Se eu tô falando de o meu escritório é diferente, eu tenho que ser a minha prática totalmente diferente. A minha gestante, né, eu tinha 2 gestantes, uma já retornou, né, em home office, e a outra vai retornar em janeiro. Tá. O dia que eu falei para elas assim, Clara e Rafaela, vocês não vão voltar depois dos 4 meses. Como que eu não vou voltar? Primeira coisa que acontece, vou perder meu emprego. Alguém vai entrar no meu lugar. É verdade. Elas pensaram, mas não falaram pra mim. É. Eu falei assim, vamos ver aonde vai dar esse ciclo. Chegou o ciclo, por causa dos hormônios, tudo. Elas chegaram, tipo, alguém vai ficar melhor no meu lugar. Chamei, vamos conversar? Não é dessa forma, você vai ser mãe. Hoje você é apenas uma mulher que está grávida. Né? Você já é mãe, mas você não sentiu o peso de ser mãe mesmo, da maternidade. A hora que de fato você ter o bebê no colo, você vai entender o que eu tô falando. Né? Porque naquela época, quando meu filho nasceu, uma estava grávida. Olha. Então ela pegou um momento que eu já estava começando a descobrir a história da gravidez. Qual é o reflexo daquilo lá? Como a minha esposa tinha licença prêmio, um monte de coisa, que ela é servidora pública, é professora, né? Ela, de fato, eu sabia que ela ia ficar 1 ano com o Otto. Ah, tá. Né? E por que não o meu colaborador? Então foi aonde, de fato, eu falei, vamos fazer isso e tal. Você criou um mecanismo para permitir isso para ela. Mas eu sabia que a cultura que vinha, a tradicional que vinha lá fora, ia bater. E bateu. Daí vamos chamar para conversar. Não vai acontecer isso, daqui a gente vai fazer um formato totalmente diferente. Você vai ficar 1 ano em casa trabalhando em home office, ninguém vai pegar seu lugar. Que bacana. Né? Inclusive, as duas tiveram, acho que 2, 3 aumentos comigo. Salarial. Em casa. Né? Então, assim, em casa, delas criaram o quê? A estrutura, o ambiente de trabalho. Então, quem foi a primeira? Então, tudo pra mim tá tudo em teste. Tá. A primeira foi a Rafaela, que voltou. Né? Ela tá na casa dela, a gente levou o monitor que é maior, que são telas grandes para compartilhar e tal. E tá lá e ela trabalha junto com a criança, faz vídeo, ela se diverte lá. Ela falou que ela coloca o uniforme para sentir que tá trabalhando. Sim, né? sim. Ela precisou criar uma cultura dentro de casa para ela também. Né? Então, assim, nós não estamos só mexendo na cultura do Exatas, mas da rotina da casa dela. Exatamente. E o que eu quero? O que o Leandro quer dos R$600, do 35 horas, dar uma qualidade de vida por funcionário, né? Em janeiro nós vamos iniciar o Exatas Fitness, que eu vou dar academia pro pessoal, para eles se movimentarem, vamos iniciar com o desafio, depois quem quiser continuar a academia, vai ser 100% pago pelo Exatas. O que eu trago isso? Né? Eu quero que o colaborador ele se sinta bem lá. Eu falo assim, se você de fato chegar no domingo, 8 horas da noite, escutar a música do Fantástico e putz, eu tenho que trabalhar, eu não estou fazendo mais meu propósito. Entendi. Tudo que eu estou fazendo não tem validade nenhuma. Eu quero que as pessoas sintam vontade de trabalhar na segunda-feira, no meu negócio, na minha empresa. Né? Então, o Exatas, né? eu queria criar de uma forma que seja totalmente diferente. Se fosse para fazer igual, para somar o que já tem, não era meu propósito, eu não queria, eu ia seguir para o setor público. Entendi. Cara, isso virou um case, cara. Essa história, assim, a gente fez questão e na hora que a gente tava falando até da coincidência dessa quinta-feira, que você falou assim, pô, cara, eu topo falar. Eu falei, esse é o momento, porque assim, são ideias, eu acho que o Brasil hoje, Leandro, está precisando de tantas histórias assim, né? E eu acho que até tem muitas histórias assim, mas é um país que assim precisa acolher melhor seus colaboradores, quem tem condição de fazer, faça. Até porque você já passou pelo setor público, eu também. O setor público não resolve tudo e nunca vai resolver tudo. Eu acho que as pessoas é que ajudam pessoas, né? Eu acho que empresas é que ajudam seus colaboradores, né? O lucro é muito mais do que o resultado financeiro no final do mês. É aquilo que nós fazemos que impacta a sociedade e aquilo que impacta diretamente as pessoas que estão ligadas a nós, que são os colaboradores. Exatamente. E aí, eu fiquei pensando o seguinte,
Como é que você traça o teu futuro, né? O que você pensa dentro desse formato? Você acha que isso é realmente um case? É algo que vai ser replicado mais cedo ou mais tarde? As empresas, as pessoas vão entender que esse é o caminho? Nós estamos indo para aí? O prazo da tradicional está com prazo de validade. Está acabando. O que a gente conhece aí hoje, esse status quo que tem aí, está morrendo. Está morrendo. Tá. Por quê? O Estado está modernizando e as fiscalizações tributárias, fiscalizações de postura, qualquer tipo de fiscalização dentro do setor público, né, da administração pública, ela está tudo quase em tempo real. Vamos falar o ano que vem, em janeiro começa a fiscalização do PIX. Que é formação cruzada. Formação cruzada. Antigamente, nós tínhamos que fazer o quê? Escriturar tudo, mandar informação, tudo era demorado. Tá. Hoje são robôs que vão fiscalizar. Se o setor público está modernizado, né? Porque o escritório de contabilidade não tem que estar. Se ele não acompanhar o Estado, ele vai receber todo dia uma notificação de uma autuação, de uma multa, ou de uma iniciação de fiscalização, né? Um início de fiscalização. Ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai só responder fiscalização. Né? E se ele não modernizar, que eu falo o quê? Ter sistemas, pelo menos, que dá suporte para ele vai se perder no meio do caminho. Né? Eu recebo os contadores e eu falo, gente, vocês têm que modernizar. Mas como nós vamos começar? Começando. Vê o sistema, pega um sistema de processo, sistema de mapeamento, procure processos. Procure saber o que está acontecendo dentro do seu escritório. Entendi. Quando chega lá na ponta, exemplo, igual um cliente para mim, Leandro, estou recebendo um documento aqui do fiscal que veio aqui e tal. Pessoal, eu acredito que seja uma orientação do Estado. Que o Estado está fazendo uma orientação de nota fiscal, porque ele vai iniciar em 2023 a fiscalização do PIX, cartão, um monte de coisa. Né? Coisa que já acontece lá em cima. Rio Grande do Norte fiscaliza tudo. Maquininha de cartão de crédito, confere as informações, o Estado notifica. Tanto que passou no cartão de crédito, não está batendo com a nota fiscal emitida. Entendi. Então, lá em cima já está acontecendo. Como o estado de São Paulo é um estado muito grande, tá. Né? O estado é muito grande. Então é muito difícil, né? de ter essa fiscalização. Então eles precisam montar uma coisa bem feita. Eu acredito que agora está chegando. Né? Então, cada dia que passa, o Estado está se modernizando. E se o escritório de contabilidade não se modernizar, ele vai ficar respondendo fiscalizações do Estado. Hoje, no teu entendimento, assim, esse formato, essa digitalização, esse aprimoramento do digital, é o que de fato vai combater corrupção, evasão fiscal, esse tipo de coisa, não? Não. Você acha que não? Não. Enquanto houver dinheiro... Vai ter corrupção, vai ter o ser humano ali corrompendo e sendo corrupto. E isso aí vem desde os primórdios, né? Mas a evasão, você acha que de alguma forma com as informações cruzadas, isso pode de alguma forma minimizar? Né? Eu falo isso quando implantei a nota fiscal eletrônica aqui em Ourinhos. Em Ourinhos, imagino que se sonegava muito. Chegava para mim nota fiscal espelhada. Olha. Né? De denúncia de nota fiscal espelhada. Eu falei assim, como que eu vou combater isso? Tá. Né? Então, como que eu vou combater? É tecnologia. O que eu fiz? Nota fiscal eletrônica, não tem carta de correção, não tem nada. Por quê? Se emitir uma nota fiscal de 10 mil, vai ser de 10 mil, não de 100 reais, de jeito que caía para mim. Entendi. Então, assim, eu eliminei efetivamente a fiscalização. Tá. Né? O que acontece hoje? Pode ser que ele vai lá e emite a nota fiscal e cancela. Sim. Aí porém, a ponta lá vai lançar, vai cruzar os dados. Ah, tá. Né? Então, assim, está caminhando, né? O Estado, os municípios, né? Eles têm até o começo de 2023. 23, isso. Criar, né? Atualizar todas as suas bases de dados de nota fiscal eletrônica para ficar a BRASP. A BRASP é um código padrão único de códigos de validações dentro da nota fiscal eletrônica. O Estado o governo federal vai criar uma base, igual a nota fiscal eletrônica de DANF, vai criar de serviço. Então, todas as notas fiscais de serviço vão subir. Né? Nota fiscal de qualquer tipo de serviço vai subir igualzinho a DANF. Vai ter um lugar que vai ter buscar as informações. Isso ano que vem. Entendi. Né? Por isso que aqui em Ourinhos atualizou recentemente o sistema lá de nota fiscal. Ficaram 2 dias sem emitir nota fiscal na cidade e tal. O pessoal por conta disso, já conta preparando para essa mudança. 2023. Então, assim, tudo vai ficar cruzado as informações. Então, assim, a sonegação ela vai reduzir bastante. Porque está tudo cruzando. Banco transmite efetivamente a financeira. O banco encaminha todas as informações, pessoa física, pessoa jurídica, de todos nós. Entendi.
o banco sabe o tanto que, o governo sabe o tanto que entra, o tanto que sai, o que está entrando, quem está mandando, por que está te sacando. Quando você vai sacar acima de 5 mil reais, eles fazem um monte de pergunta. Já faz, né? Você já tem toda aquela justificativa, vai depositar também valores acima de 2 mil, tem que pôr CPF e tal. Né? Então, assim, o Estado, né? O Estado fala como um todo, município, União e Estado de fato, eles estão se modernizando. Por isso que eu falo, se o contador não ficar digital, se ele não buscar mecanismo que facilite a rotina dele interna ali, ele vai ter problemas. Né? Os contadores influencer aqui, o Pedro Neri, Luiz Correia, eles falam o quê? A contabilidade tem 10 anos. Isso eu escutava há 2 anos atrás. Nossa. De validade. Né? E a pandemia, de fato, ela veio o quê? Ela agilizou, né? Antecipou a modernização. Putz, que bacana. Aproveitar aqui para interagir mais um pouquinho com a turma, aproveitar e dizer o seguinte, a gente chegou aqui a ter 30 pessoas ao vivo, façam suas perguntas, né? Acho que esse é um momento único, obviamente que para quem é daqui de Ourinhos e da região, a Exatas está lá, como o Leandro falou, de portas abertas, e ele atende a todos ali, obviamente, mas você que está tendo essa oportunidade, entra aqui no chat, faz alguma pergunta no que diz respeito a essa questão digital, que é muito bacana. E vou aproveitar para dar mais boa noite aqui, deixa eu ver. Nosso querido Eduardo Facchini, lá de São Paulo, a Angélica da Cruz, Francisca. Minha mãe. Ah, Francisca é sua mãe? Francisca Oliveira. Minha mãe. Que legal, dona Francisca. Ó, filhão, hein? Muito bacana. O Marcelo, o Kleber, quem mais aqui? Tem a Gabriele, a Rosana. O professor Robson, vê aqui, ó, pela fotinha, o professor Robson. Ah, que legal, que bacana. O Jonas Ricieri, Pedro, João Felipe, a Angélica está aqui, que mais? Karen, nossa, gente, muito obrigado aí pela participação. José Ricardo Dias, meu querido amigo lá de Santo André, oftalmologista, ex-vereador lá da cidade, obrigado aí. Que mais? Wagner Souza, o nosso Guilherme. Gente, muita gente aqui participando, te elogiando, monstro sagrado, enfim, o cara é show, muito legal aqui. E vou pedir uma ajuda de vocês. Ó, a gente chegou aí a 30 e poucas pessoas ao vivo. Curtam o vídeo também, viu, pessoal? Assiste, mas curta, se inscreva no canal. Esse bichinho aqui chamado YouTube tem um negócio que é o algoritmo, o bendito do algoritmo, entrega os nossos vídeos, nossa audiência, baseado no que as pessoas assistem e curtem, né? Então, nos ajudem aí a crescer o canal. Mandar um abraço aqui. Por favor, claro. Pra Maura. A Maura, ela é secretária do juiz Nacol, doutor Nacol, aqui do Fórum de Ourinhos. Ah, que legal. A Maura, que um abraço pra você, Maura. A Maura agora é empresária, ela faz soluções pra quem tá com queda de cabelo. Que bacana. Empreendedora também. Rapaz, Leandro, essa é um outro gancho que você me deu aí, que eu queria aproveitar, que você falou. O cara como você, ou as contabilidades em geral, acabam inclusive entendendo para onde a cidade está crescendo e como, né? Porque chega ali os novos negócios, as pessoas que estão se estabelecendo, quem é grande e já tem um negócio aberto vai transferir para cá, ou vai abrir uma sede e tal. Esse mapa você tem curiosidade de fazer também? Eu fico acompanhando. Você olha isso? Principalmente a quantidade de funcionário. Quando o Lucas Pocai posta nas redes sociais, quando ele fala assim, o Caged falou não sei quantos aumentos de registro. Bate certinho a quantidade. Que legal. Nosso querido Lucas Pocai, meu amigo, nosso prefeito aqui de Ourinhos, é uma pessoa que tem uma visão muito arrojada de administração, de gestão pública. É um prefeito que, para quem não conhece, quem não é aqui de Ourinhos, acompanhe, vai nas redes sociais, vocês vão ver do que eu estou falando. Mas aí você fica olhando esses números. E de fato bate. Que E o Felipe que está aqui com a gente, aqui, ele era do departamento pessoal, abriu a quantidade X e saiu X. Tá. A entrada, demissão e admissão. Batia certinho. A porcentagem, fazia a porcentagem e batia certinho quando ele anunciava. Que bacana. E assim, você tem essa curiosidade de, por exemplo, saber assim, sei lá, tá abrindo mais prestador de serviço, mais comércio, mais... Tem esse mapa? Eu não consigo ter, por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai abrir um comércio, mas ele não é a filosofia do meu escritório. Ah, entendi. Entendeu? Então ele procurou outros escritórios tradicionais para atender a demanda dele. Então eu consigo ter o reflexo do quê? O que está em crescimento? Tecnologia de informação. Esse em primeiro lugar. Consultoria e suporte. Está estourando.
Tá. Isso desde 2019 para cá. Entendi. Né? E eles estão prestando serviço para fora. Portugal, Argentina, Chile. E o cara sediado aqui ou não? Né? Aqui, Não necessariamente. e muitas vezes vão. O pessoal de Portugal, eles abrem a empresa com a gente, porém eles têm que aguardar a cidadania ou visto lá do país para ele ser, de fato, admitido lá. Ah, entendi. Então eles abrem... Abre aqui. Abre aqui, tudo certinho. Vai para lá. Aham. Aguarda toda a documentação que precisa lá, de fato, para ele ser, de fato, registrado. Entendi. Lá eles usam outra expressão. Outros termos, né? Tá. Então, o que ele faz? Ele fica com a gente esse período, 4, 5, 6 meses, um ano, saiu, Tá. dele baixa a empresa. Então, assim, Portugal tá buscando muita gente do país. Né? Hoje nós temos a Fatec aqui em Ourinhos, Tá. o pessoal que vê, já traz para dentro. Que Né? bacana. Então, assim, muita gente e é muita vaga disponível no mercado de trabalho, da parte de tecnologia de informação. Assim, tecnologia de informação, de todas as empresas, 20 empresas abriram no escritorizado, 25, 3 é TI. Que coisa. Né? E depois de TI, é mais voltado para médico, laudista, Tá. pessoa que só faz laudo. Tá aparecendo Olha. muito, médico só faz laudo. Precisa emitir o PJ Pra para laudar. laudar, plantonista, muitos médicos novos, muitos. Veio bastante. Né? Porque a área da saúde é muito carente. É, carente. Sempre Né? precisa de profissional. Exato. Então, assim, são mais para nós, de fato, ali é voltado mais para prestador de serviço. A gente tem comércio, Claro. né? A gente tem bastante segmento de comércio, a parte infantil, a parte de brinquedos, a parte de roupas. Nós tem todo segmento. Alimentação. Tá. Alimentação deu um boom na pandemia. Isso que eu ia te falar, ao contrário do que as pessoas, óbvio que o comércio sentiu, e eu tenho muito conhecidos que teve muito problema de fechar o salão, né? Mas assim, você teve o delivery que também começou a bombar. Vou dar exemplo aqui, Daniels e Burger 25. Ah, tá. Foi aberto próximo de pandemia. É verdade. Né? E de fato eles precisaram se remodelar. E cresceram muito. E se remodelaram. Ah. Principalmente o Burger 25, que é o André e a Maiara. Sim. Né? Eles precisaram se reorganizar. Que legal. E deu sucesso. Né? Então, tem que ser o quê? A gente tem que olhar o que está acontecendo no mercado. Daniels da minha amiga Flávia, mandar um... Foi aniversário dela essa semana. Foi. Beijão, Flavinha. Então, assim, o contexto geral como um todo, Tá. né? Então, eu pego um pouco só do extrato. Sim, uma parte. Uma parte, né? Então, assim, o comércio começou a aparecer. Eu tinha pouquíssimo comércio até 2020. Pra cá começou a aparecer. Eu tenho muita gente do comércio. Tá. Indústria. Né? Apareceu bastante gente que quer empreender. Entendi. Né? A gente começou pequenininho, né? Eu vou dar um exemplo de MEI. Eu tenho um MEI que começou no fundo da casa. Depois montou uma pequenininha oficina, uma estufa. E hoje eles atendem a fundaria voltado para caminhões. Só caminhões. Que é a Jaqueline e o Bruno. Né? Que estão lá na Funerária Estilo, que estão até na rodovia, mudou de local. Era MEI. Né? Eu falo para tudo que eu falo da Jaqueline. Exemplo de MEI. Jaqueline e Bruno. Bruno e Jaqueline. Eu falo, mas é só o Bruno é o empresário, a Jaqueline é a esposa dele. Porque ela faz o administrativo, ele faz ali a gerenciamento. Os dois. É o exemplo de MEI. Que dá certo. Quando quer, quando é bem organizado, com propósito daquilo que quer fazer, né? Tá dentro do teu escopo lá, ou se você já faz, a coisa do planejamento com o empresário, de ajudá-los a crescer o negócio, ou ainda não? O que nós fazemos? Nós fazemos o planejamento tributário. O tributário. É isso. O departamento de auditoria, ele faz todo o planejamento tributário da empresa, como ela está evoluindo. Entendi. Para pagar menos imposto. Tá. Né? Então, assim, o que nós podemos fazer? Muitas vezes o Sebrae, né, dá muitas ferramentas para o empresário, porque não consegue, de fato, fazer um plano de trabalho junto com o empresário. É muito demorado, tem muitos detalhes. É verdade. Né? Então, hoje eu tenho parceiros que fazem esses planejamentos, a Viviane Orlandini, da Decola Negócios, que ela conversa com todo mundo e ela consegue organizar a parte financeira, consegue organizar a parte estrutural, o plano de negócio, como que está o feeling da empresa, qual que é o seu segmento. Então, assim, eu consigo ter parceiros ali dentro, que são meus clientes, né, que de fato dão um suporte para o empresário. Clientes com dívidas. Ela senta junto com o gerente do banco e senta e negocia. Que legal. Porque ela foi do banco. Ela entende como funcionam os mecanismos do banco. Né? Então, assim, são coisas, são detalhes que nós podemos oferecer para o cliente com a expertise, de fato, ali dos clientes que nós temos. Então, eu uso muito os parceiros. Eu faço muito o quê? Se é meu cliente, vamos comprar alguma coisa. Eu tenho cliente, eu vou no meu cliente. Não tem, eu vou em outro. Né? Daí, de fato. Então, a gente valoriza o quê? O cliente. De comprar, de consumir, de roupa, de tudo.
Que legal. E eu ia te perguntar, obviamente, todo mundo sempre fala, virou até um mantra, que o sistema tributário brasileiro é injusto, é perverso, é imposto em cascata, tal. Tem realmente muita coisa para modernizar e melhorar nessa questão legal, de reorganizar realmente todo o sistema tributário nacional? Precisa mesmo? Precisa mudar. Precisa. O sistema tributário do nosso país, ele é muito antigo. Né? Existe muita bitributação de tudo. Tá, essa coisa do cascata, de cobrar duas vezes. Muito. Né? O município X não conversa com o município Y e o empresário, de fato, ele tem que pagar nos dois. Puxa vida. Muito isso. E que encarece para o consumidor final. Para o consumidor final. Né? Então, assim, o serviço, a prefeitura X, lá a prefeitura de Chavantes, tem briga fiscal. Entendi. Existe guerra fiscal. Né? Tá. Então eles falam assim, guerra o ISS fiscal. mais baixo aqui, mais alto ali. Ali, vai lá, mas daí você tem que pagar nos dois, porque você é de Ourinhos, mas você prestou serviço em Chavantes. Tá. Pessoa em Canitar, pessoa... O ISS, mas lá entende que o ISS é devido lá também. E eu fico imaginando, assim, até para incrementar um pouco aí a tua resposta, deve ter dado uma embaralhada, uma bagunçada nessa história dos e-commerce, porque, por exemplo, o Mercado Livre, se eu não me engano, acho que está em Osasco. Sim. Ou é Barueri, enfim. E aí, como é que faz? Mas aí o cara, o que está vendendo lá dentro é do Pará e vai entregar em Ourinhos. Funciona o seguinte, né? O Mercado Livre existe um mecanismo ali de tudo, né? A empresa pode estar sediada em Ourinhos, ter o estoque em Cajamar. Nossa. Né? E muitas vezes a pessoa aluga um espaço lá. Então, de fato, eu tenho bastante e-commerce. Eu acho que eu tenho em torno de 25 a 30 e-commerce dentro do escritório. Tá. Né? Que fornece para o Brasil todo. Né? Então, eles fazem o quê? Eles compram o produto já despachado lá em Cajamar, ou muitas vezes da residência, e ele tem que aí despachar. O Mercado Livre vem em busca e leva lá dentro dos pallets deles lá, que é alugado. Sim. Então, vendeu à noite, eles vão lá, pega, eles que faz toda a embalagem e despacha. Isso. A pessoa do e-commerce, o dono do e-commerce não tem trabalho nenhum. Qual que é o trabalho? Tá. Comprar mercadoria, ter o estoque e tal, e atualizar e trabalhar com os algoritmos dentro do Mercado Livre. Sim. Né? Tirando isso, né, o imposto de onde que é? Ourinhos. Onde a empresa está sediada. Onde a sede da empresa. Sede da empresa. Tá. Isso dentro do Simples Nacional. Daí quando vai sair do Simples Nacional, vai para o outro, daí tem outra guerra fiscal que tem que pagar de RNE, tem que pagar um monte de coisa para transportar esses produtos. Daí envolve outros mecanismos. Você acha assim, no teu entendimento, pela tua expertise, se um dia a gente conseguir chegar numa modernização e uma simplificação nessa engenharia toda, aí a coisa realmente anda mais fácil no digital? Fácil, e é fácil de visualizar o preço de tudo. O que acontece hoje? O empresário não consegue entender qual que é o preço dele, qual que é o custo dele e qual que é o preço que ele tem que vender. Entendi. Ele não sabe o que é ticket médio. Entendi. Né? Então, assim, ele precisa, quando tiver um sistema único, um único imposto, pode ver que os países mais desenvolvidos é um único imposto. E acabou. Acabou. Sabe qual é o valor que vai ser pago? X, Y, Z, tal? Tanto que, assim, se eu não me engano, acho que é nos Estados Unidos, o cara tira o cupomzinho fiscal, tá discriminadinho, isso é imposto, isso é realmente o valor do produto e aqui é o total. É o total. E quando você não é do país, nos Estados Unidos, por exemplo, você pode, na hora que você volta pro país, eles devolvem o dinheiro para você. Tem um amigo que devolveu o dinheiro porque você não é do país. Cara, que impressionante. Então, assim, olha a evolução. Imagina se fosse isso no Brasil, né? Você imagina. Então, assim, dentro do contexto geral, precisava o quê? Unificar a questão dos impostos, ser uma carga tributária justa. Não, tem carga tributária que é 33%. É muito, é proibitivo, né? E assim, como a empresa, de fato, sustenta tudo isso, tendo que pagar 28 ou alguma coisa dentro do patronal, mais não sei o que lá, diferencial de ali porque comprou produto em outro estado, envolve tanta coisa. Isso vai desde os tributos, obviamente, de ICMS, IPI, tal, até o trabalhista, os encargos, tudo é muito pesado. Juntando tudo é muito vai pesado. Dar uma carga gigante. Gente, tem empresas que não contratam mais porque tem que pagar o patronal, empresa grande. É 28% sobre a folha de pagamento. Por isso muito também de os caras assim acabar tendo que recorrer a PJ, buscar outros caminhos para poder tentar minimizar um pouco esse impacto. É muito pesada a carga tributária do nosso país. É muito. Quando as pessoas falam assim, quando contrata um funcionário é 3 vezes mais. É mesmo. Dentro de outros segmentos, não é efetivamente. Quando você faz toda a provisão de tudo, porém, dentro do lucro presumido, o lucro real ele existe mesmo. Entendi. A carga tributária é muito pesada em cima, dentro do valor. Se eu pago 10 mil reais, no mínimo 2.800 vou pagar só de patronal. Eu cheguei a ouvir assim de empresários, amigos meus, me falarem o seguinte: Donai, tem gente que na boa, eu não consigo nem demitir. Porque o que eu devo para aquele trabalhador, aquele colaborador é tão grande
Que às vezes a gente fica ali postergando, né, uma troca, uma melhoria ali de, sei lá, de um desempenho por conta de que a pessoa está lá com a gente há 10, 15 anos e ficou tão pesado. Hoje existe outros mecanismos dentro da lei trabalhista que foi atualizada de entrar em negociação. Ah, poder negociar. Negociar. Entendi. Então hoje existe questão de parcelar outros valores, existe várias coisas dentro da lei trabalhista nova que foi instituída de fazer esse parcelamento, o acordo, né? Ambas partes, dos dois lados. Tem uma polêmica aí, obviamente cada lado tem sua tese de defesa no que diz respeito às garantias trabalhistas, mas eu também exemplo de algumas pessoas que falaram já para mim, nos Estados Unidos, acho que, eu não sei se é lá ou na Europa, a pessoa acerta ali o ganho dela ano. Né? Ele fecha um contrato. Aqui meu contrato é $100 mil para eu fazer esse serviço aqui para a empresa. E acabou, né? E é dessa forma. Porque a gente tem clientes que fornecem o trabalho. É assim mesmo? Vem o contrato específico. Ela vai pagar $100 mil de tantos meses para esse projeto. E o cara tem ali o prazo dele determinado, o valor total do contrato. Você paga certinho. Ele converte isso em reais e tal. Tranquilo. Aí ele vai receber fracionado mês a mês. Todos, em Portugal é dessa forma. Em vários países Madrid, é assim. Em Espanha. Tudo é contrato estabelecido, qual a quantidade X. Né? E aqui no Brasil, os PJs, principalmente tecnologia de informação, é feito dessa forma também. Muitas vezes estabelece o valor mensal de quanto vai pagar por um projeto por mês, X. Mas o projeto tem um começo, meio e fim com valor total. Exato. Muitas vezes a pessoa fica bastante tempo naquele local porque vai criando outros projetos. Vai vindo, embutindo e vai inserindo novos projetos ali. Você acha que assim, não tem entendimento, a gente está caminhando para uma modernização da legislação? Acredito sim. Vai ter que fazer, né? Sim. Senão o Brasil fica fora do cenário. Sim, né? Mas tem algumas atividades que efetivamente tem que ter o CLT registrado em carteira. Sim, existe. Você fala por conta de ser um pouco mais braçal ou não? Isso. Ou diário? Muitas vezes a pessoa não tem muita informação. Entendi. Né? Então, assim, por não ter muita informação, eu acredito que ainda tem que ter ali um amparo para esse empregado. Né? Mas quem tem instrução, né? Tem que partir de fato aí, eu acredito, logo venha virar tudo PJ, vai modernizar alguma coisa. Alguma coisa vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. Senão a gente vai ficar num... Ou reduzir a carga tributária. Se reduzir a carga tributária do patronal, por exemplo, lá, consegue contratar mais gente. Entendi. Deixa eu aproveitar aqui, vamos ver se tem alguns comentários e perguntas. Vamos lá. Flávia está colocando, Leandro, acompanhei todo o seu crescimento e só tenho a te parabenizar, revolucionou a contabilidade e ser essa referência tão importante aqui em Ourinho, sucesso sempre. O Wagner está colocando aqui, o meu irmão trabalha em um escritório de contabilidade há mais de 30 anos, inclusive hoje administra esse escritório. O que tornou mais atraente ao cliente no modo digital? Ele está perguntando, provavelmente nesse paralelo com o que é convencional. O que você acha que o digital... Obviamente tem o custo, né, de ser mais barato, tudo, mas assim, o que você acha que o digital atrai mais esses novos clientes? Vamos lá. Eu tenho mais de 30 clientes daquela contabilidade online, que é R$ 109,90. Então vamos falar não é preço. Né? É o quê? É o atendimento. O atendimento. Né? Então, assim, quando eu falo que eu sou escritório digital, quem for no meu escritório a partir de agora, né, desde dia 1º até o dia 5, dia 6, tem um robozinho trabalhando 24 horas lá. Então eu faço o quê? Eu elimino o trabalho repetitivo. Entendi. Né? E eu faço o quê? Que o analista converse com qualidade com o cliente. Entenda qual o problema que ele está tendo lá na ponta e resolva. Né? Então, assim, eu falo hoje, né? Isso a gente tem pesquisa NPS dentro do escritório, a gente faz todo ano, né? E lá fala o quê? 99,9% deu nota 10 do nosso atendimento. E todos deu relato do quê? Que eles gostam do atendimento do Exatas. Da forma que é tratado dentro do Exatas. Né? Quando a pessoa conversa com... A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, ela é acolhida naquele momento. Entendi. Tem um problema resolvido, né? Então, eu consigo o quê? Centralizar todas as informações num único sistema. Sim. E ali, de fato, eu consigo dar o quê? Um atendimento diferenciado para o cliente. Porque naquela plataforma ele consegue identificar qual que é o cliente, quem é a pessoa, qual que é a empresa dele, quanto que é o faturamento dele, quem é ele, o que ele faz, tudo. Né? Então, assim, dá toda nada mais é o brief do cliente que está conversando comigo. Que legal. Né? Então, o analista que está ali, pode ser vamos falar, principalmente a parte fiscal. A parte fiscal conversa muito, né? O Luan, ali a Vanessa, a Tainá, a Janaína, o Gabriel. Quando vem o cliente, ele sabe quem é.
Opa, Entendi. ela é da empresa tal. Então ele entra, ele vai buscando informação, e para dar uma informação rápida para o cliente, Tá. né, com base em uma legislação em si, isso que o cliente de fato relatou na nossa pesquisa, que nós fazemos lá dentro. Eu gosto de feedback. Eu gosto de ouvir falar, cliente, ó, melhora isso. Tá. Né? Eu gosto da Mazé, lá do Brinquedos da Vila. Ela vem e ela fala. Eu ligo pra ela de vez em quando só pra me saber que tá pegando, né? E ela conta tudo pra mim. E assim, o que precisa melhorar? Né? Então, é um escritório... Eu sempre falo pros clientes, é uma coisa nova. Aham. Que de fato eu precisava o quê? Me adaptar. Aham. Então, eu ia ter erros e acerto. Ninguém acerta sempre. Em qualquer enfim. lugar. Claro. Né? Então, assim, por que isso que eu gosto de ouvir? Né? A Maiara, vamos falar, a Maiara lá do Secolão, 12 de outubro. Eu gosto de ouvir ela. Tá. Por quê? Eu gosto de ouvir as pessoas que têm conhecimento e possam melhorar. Claro. Né? E são pessoas que eu ligo. O pessoal fala assim, mas você liga pra ouvir coisa... Eu quero ouvir coisa ruim, eu quero ouvir feedback negativo, a melhorar. Né? Porque é uma mão de via dupla. Mão de via dupla. Eu falo assim, eu quero falar, o que pode melhorar? E a pessoa fala. Né? E na nossa pesquisa saiu isso. Entendi. O que nós precisávamos melhorar? Né? E eu vou lá e melhoro. Não faço em vista grossa. Eu vou lá e melhoro. Eu vou lá Isso é e importante. faço. Né? Pro cliente sentir o quê? Me ouviu. Que bacana. Né? Também. Então, assim, 99,9% ali dentro de todo o contexto do pessoal pesquisado, né, que foi um formulário sem identificação para a pessoa ficar à vontade, Sim. votou que o foco nosso é o atendimento. Por isso está no Exatas. Então, eu tive nota 9 e nota 10. Daí bateu no quê? Você indica o Exatas? 9, quase 100%, e 1% falou 9. Que legal. Vai batendo, vai fechando, né? A pesquisa da NPS, né? Mas são conchaves ali de informações que Sim. você vai tabulando. E, de fato, o atendimento. E todos relataram na pesquisa para escrever alguma coisa, o atendimento de vocês é exclusivo mesmo que vocês falam na internet. Vocês, efetivamente, a gente não te conhece, mas você dá o atendimento de qualidade. Que Então, legal. assim, é o atendimento humanizado, né? Nós não somos robô. Quando eu falo escritório digital, não é robô. Sim, sim. Eu tenho um analista. Então, a parte operacional, o repetitivo, o robô faz. Tá. Eu quero que os analistas, lá todos chamam analista. Ah, Todos que lá são bacana. analistas. E quem não está, eu também chamo de analista porque ele está evoluindo para ser. Entendi. Né? Todos no meu escritório são formados em ciências contábeis e tem que fazer o exame, o CRC, tem que ter o CRC, eu que pago o CRC deles. Tem que estar ou de fato estudando um caminho, formando. Eu gosto muito de formar, né? A Janaína, principalmente na parte fiscal, ela é professora da ETEC, então ela gosta de formar as pessoas, né? A parte de departamento pessoal, né? São formados em administração, tem que estar formada de ADM ou gestão de RH. Departamento importante. contábil, todos têm que ser ciências contábeis, formando ou estudante, e se formar tem que fazer o exame de CRC. Entendi. Nós que pagamos. Porque dentro do plano de carreira, a partir de janeiro, que foi criado esse ano, vai ganhar como fosse na prefeitura mesmo, Sim, um bônus. Um bônus. Um bônus quem faz graduação, pós-graduação. Um plano tal. de carreira É um mesmo, plano ali, de carreira. dentro do conhecimento e do acúmulo acadêmico que cada colaborador vai tendo. Exato. Então, assim, eu tenho o quê? Eu tenho dentro do plano de carreira o auxiliar, o assistente, né? E o pessoal fica da risada de mim que eu pago quase R$2.000 pro estagiário. Tá. Né? Lá é 1.920, R$923 eu pago para o estagiário. Aham. Por quê? Eu estou formando ele para virar um analista. Sim. Não, ele vai passar dentro do trajeto de assistente, auxiliar, assistente, e para chegar no analista. Mas eu estou formando ele para ser analista. Não estou formando ele para ser auxiliar. Não estou formando ele para ser assistente. Ficar 20 anos, 30 anos fazendo assistente. É verdade. Eu estou formando ele para quê? Para ele ser um analista. A hora que o cliente conversar com ele ter propriedade daquilo que ele fala, autoridade daquilo que ele fala. Né? Então, Muito todo bacana. mundo que faz atendimento dentro do Exatas tem propriedade daquilo que ele está falando. Que legal. Né? Então, a diferença aqui, respondendo o Wagner, Aham. né? Nada mais é o quê? É colocar o robô para trabalhar Tá. e fazer que o analista, o funcionário que está lá, atenda melhor o seu cliente, dá atenção melhor para o seu cliente, de quando ele precisa. Muito bacana. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso querido Leandro, da Exatas Contabilidade Digital. Vocês veem que isso é mais do que um podcast, uma entrevista, é uma aula. Eu curto muito esse cenário, né? A gente até falou em off
E eu tenho um grande amigo que é o Daniel Annenberg, né, um dos criadores do Poupa Tempo no estado de São Paulo. E quando ele foi secretário de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo, eu passava horas, às vezes, batendo papo com ele. E no final ele falou assim, você veio mesmo aqui pra quê? Eu falei, cara, pra te ouvir, cara, porque é tanta história legal. E eu acho que essa coisa de você usar os recursos que a gente tem tecnológicos para poder facilitar a vida das pessoas. Não é para deixar só mais simples, ou poder tirar papel daqui ou dali, é facilitar a vida das pessoas. É o grande pulo do gato, entendeu? Acho que a grande sacada do nosso tempo é poder usar isso a nosso favor, né? Porque infelizmente a gente vê às vezes de forma muito deturpada, né, Leandro? Assim, a coisa do meio digital, as redes sociais, é muita brigaria, muito choque e tal, não sei o quê. Mas se a gente canalizasse isso tudo para grandes ações, né, do ponto de vista de facilitação, a gente estaria no outro patamar. A gente passou aqui já de 1h e pouco, 1h20 de bate-papo. Eu queria, assim, para a gente ir se encaminhando aqui para o final, te perguntar o seguinte... hoje, nesse formato que você tem, isso vai caminhar para um aplicativo? Para onde as coisas vão chegar? O que você tem aí na tua cabeça? O que o futuro prepara? É assim, tudo tem prazo de validade. Tá. A contabilidade, vamos falar a contabilidade, a profissão do contador sempre vai existir. Tá. O que vai acabar é o modo de forma de execução daquilo que ele faz. Entendi. Então eu acredito que a contabilidade digital também vai entrar no momento... Uma hora vai chegar lá. Vai chegar. Né? Tá. Então assim, a gente já tem um plano, né? Efetivamente já está em execução, já está em andamento. Né? O Breno, não sei se ele está assistindo, ele sabe o que eu estou falando. Em 2023, nós vamos dar um plus. Não é um plus, nós vamos mudar a versão. Entendi. Vamos fazer algo diferente também, que não tem na região. Sobre a contabilidade, como ela executa. Entendi. Né? Não é coisa nova, porém vai ser um modelo novo. De qual é o segmento que eu vou atender, um nicho que eu vou atender, né? Mas dentro de outro segmento, de outro formato, sem ser o digital. Entendi. Né? Então, nada mais é o quê? Eu tenho que me preparar para o futuro. O futuro é todo dia muda. Todo dia, né? Todo dia. Eu vou falar na Jusesp, né? A Renata deve estar aqui, a Renata e o Marcos assistindo. Não sei, a Renata eu vi aqui, o Marcos eu vi. Todos eles olham lá, mudou alguma coisa no Rede Sim, da junta comercial. Entendi. É isso que é tecnologia. É isso que é modernidade. É isso que é inovação. É isso que é, de fato, ser digital. Estar no mundo digital é acompanhar a mudança todo dia. Todo dia. E todo dia muda. Eu falo dentro do escritório, gente, né? Amanhã vai ser tudo ao contrário que eu tô falando. Sim. Né? Porque o Exatas hoje é para ter 40 pessoas, porque eu só tenho 25. 25 eu tô falando, somando comigo, tá? Tá. No operacional eu tenho 17 pessoas. Porque depois eu tenho a parte de apoio que completa o resto, né? Que é a parte dos sócios e a parte do sucesso do cliente. Eu não coloco na parte operacional. Entendi. Porque a parte operacional é só fiscal, contábil e DP. Tem 17 pessoas para dar 600 clientes. Nós temos quase 2.000 funcionários sobre nossa responsabilidade. Que bacana. O ano que vem vai entrar mais ainda. Né? Então, assim, a responsabilidade do digital, mas assim, a responsabilidade meu como contador de acompanhar tudo isso. Quando eu falei lá na época, em 2008, que eu queria nota fiscal eletrônica, eu apanhei. Nota fiscal eletrônica pra quê? Vai tirar o serviço da pessoa que desenvolve o sistema, que fazia um robótico, um protótipo que fazia, que importava a prefeitura. Eu falei assim, gente, até quando vocês vão ser assim? Quando vocês estão assim, mas tem gente, a maioria, que não está pagando o sistema porque não tem condição financeira dentro da empresa, está lançando mão a mão lá. Tem funcionário dentro do escritório de contabilidade com LER. Nossa, é verdade. Porque eu fazia pesquisa nos escritórios de contabilidade. Você já conseguiu abolir carimbo ou ainda não? Eu não tenho carimbo. Não tem? Não tem. Tem um carimbo meu lá, porque tem coisa que tem que bater o tal do carimbo. Então fica lá. Tem um que eu nem sei onde tá. Deve estar com a Renato, sei lá onde tá esse carimbo. Carimbo é uma marca registrada, né? De cartório e contabilidade. É o único que tem carimbo lá, é o meu. Que tem alguns documentos que tem que bater. Né? Teve uma vez que eu mandei Teve um cliente que estava nos Estados Unidos, ele pediu para fazer em inglês a carta de faturamento dele. Tá. Então eu precisei fazer tudo em inglês, tal. E mandei. Daí devolveu, falou assim, tá faltando carimbo. Eu falei assim, nossa, os Estados Unidos tá pedindo carimbo. Carimbo? O Banco dos Estados Unidos tá pedindo carimbo. Eu falei assim, a empresa tá pedindo, porque o banco pediu, não sei o que lá.
Carimbo? Então tá bom, então. Mandei fazer o carimbo, fiz. Tá lá, mas não usa muito, hoje é tudo digital. É muito bacana. Meu querido, eu só tenho a agradecer. Eu acho que esse papo aqui poderia e vai longe, a gente vai marcar outras vezes. Nos traga novidades, né? Esse canal aqui está aberto a exatas Marca a você. a data, 1º de setembro de 2023. Aí, ó, aí, pessoal, 1º de setembro de 2023. 2023. Tem Teremos novidade aí. Que bacana. Vamos lá, hein? Tá, data agendada aí, é isso aí. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Aproveitar esse finalzinho aqui para dizer aonde as pessoas encontram exatas, tanto nas redes sociais aí, quais são os caminhos que a pessoa chega até você, sendo de Ourinhos ou não, né? Porque agora o céu é o limite. Não, agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa lá do Rio de Janeiro. Né? Semana passada eu conversei com um rapaz que estava em Portugal, queria abrir empresa aqui no Brasil e não sei o que lá, que a mãe quer ser administradora, enfim. Né? Então, assim, a contabilidade digital não tem barreira. Não tem. Né? Então, assim, veio a modernidade, nós temos que se adaptar, temos que fazer. Que bacana. E aí as pessoas acham como vocês? Vamos lá. Nós estamos aqui na Rua Arlindo Luz, tá. Né? Número 603, é uma mansão. Né? Eu quero só deixar aqui só um registro, a pessoa que construiu aquela casa faleceu faz 2 dias. É verdade. A Luísa Ferrari. Eu vi né? o noticiário. Encontrei com ela 3 meses atrás, que ela me presenteou com 3 quadros. Nossa. Que ela, de fato, ela pinta. Né? Ela pintava, ela era artista plástica. E ela me chamou, falou assim, Leandro, eu tô dando esse quadro para você deixar guardado. Porque lá na minha casa eu fui muito feliz lá. E você cuidou dessa casa como fosse sua. Nossa. Você é só apenas um inquilino. E eu quero dar esse de presente para você. Que bacana. Né? E daí ela pegou e falou assim, você pode escolher. Eu escolhi os quadros. Né? 3 dias antes dela falecer? Não. Faz 3 meses. 3 meses. Mês atrás eu encontrei ela, ela faleceu agora. Faz 3 dias. Foi agora 2, 3 dias que ela faleceu. Então, assim, o quadro está espalhado no escritório. Que legal, Tem que homenagem bonita. A releitura do Picasso, tem o do Navegante, tem várias coisas lá e tal. E tá lá a marquinha dela, tá o nome dela, que foi pintado por ela. Então, assim, a família dela, não sei se o pessoal vai estar assistindo, né? A Milene lá do escritório mercantil, né? Ela é parente, né? Ela é vó dela, né? Do marido e tal. Né? E deixar que a memória dela vai ser lembrada para sempre, que a tarjinha dela vai estar lá. E são pessoas que, na cidade, né? A família Ferrari foi o dono da Oncinha. Isso, para quem não é aqui de Ourinhos, a Oncinha é uma grande destiladora que tinha de cachaça, famosa, que ainda tem, mas está com operação em outros locais. E a família Ferrari, fundadora, criadora dessa marca, muito tradicional aqui em Ourinhos. E na região, no Brasil todo, fornecendo no Brasil todo. Foi uma marca que cresceu muito aí algumas décadas atrás, né? Então, assim, a gente reformou a casa, mas não deixamos perder o estilo dela. A essência. A essência de como foi construído. Né? Então, tem muita história lá naquela casa e tinha pessoas querendo conhecer a casa. Nós recebemos muita visita quando a gente inaugurou. Por quê? Muita visita. Inclusive clientes, a Ivani, não sei se ela vai estar assistindo aqui, que ela falou que o sonho dela de infância era visitar essa casa. A casa dos Ferrari. Dos Ferrari, né? Então ela entrou, ela conheceu tudo, né? Então eu quero deixar registrado aqui, né? Tem memória da Luísa Ferrari, né? De questão que a história dela vai estar lá em respeito, guardada, porque é uma casa que de fato foi famílias que marcou a história de Ourinhos, o desenvolvimento de Ourinhos. Tinha quase 1000 pessoas registradas lá em um período. Nossa. Então é uma empresa de fato que a gente tem que ter respeito da história da qual Ourinhos chegou hoje. É verdade. Então a arquiteta, a Cláudia Filipini, ela falava assim, Leandro, a gente não pode tirar a história da casa. Porque ela faz parte do desenvolvimento da nossa cidade. Muito bacana isso. Então, a linha Arlindo Luz, número 603 aqui em Ourinhos. Isso, é uma mansão de esquina. Isso. Né? E dentro das redes sociais, nós estamos no Facebook, Exatas Contabilidade Digital. Tá. Instagram, Exatas Contabilidade Digital, né? E nós estamos aí. E as pessoas te acham por ali, manda mensagem, o pessoal vai entrar em contato. No Facebook, de fato, Exatas Escritório Digital, a pessoa clicando lá, já cai no celular, cai no meu aqui. Já tá aí no linkzinho e tal, já fala contigo e estabelece contato. Isso mesmo. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Leandro, muito obrigado mais uma vez. Temos aí esse compromisso para setembro de 2023. Novidade aí à vista. E queria agradecer muito aí a participação de todos, o engajamento de vocês. A taxa de permanência nossa hoje foi
fantástica. Agradecer o engajamento da turma aí na hora de curtir, que a gente pediu para curtir. Quem estava assistindo ao vivo curtiu. Inscreve o canal também, hein? Por favor, gente. O tal do algoritmo, esse cara deve estar escondido em algum lugar dentro lá do YouTube, eles trancam ele. Tô brincando, o YouTube ele funciona dessa forma com os algoritmos e a gente sabe que quanto mais a gente consegue curtir e assistir, mais pessoas vão receber esse vídeo. Lembro sempre que além de estar ao vivo aqui todas as quintas-feiras às 20 horas, o vídeo fica gravado. E agora a gente já está naquele trabalho de fazer os cortes durante a semana. Então às vezes a pessoa não tem tempo para ficar ali 1 hora e meia assistindo um vídeo todo. A gente está tomando agora esse cuidado de pós-entrevista, podcast, fazer os nossos cortezinhos, colocar as partes mais legais aí da entrevista, que foram mais impactantes aí no nosso bate-papo. Agradeço muito, Leandro, agradeço muito todos vocês. Na próxima quinta-feira estaremos aqui ao vivo mais uma vez às 20 horas e peço para que a gente possa, amanhã que é dia de Jogo do Brasil, quartas de final, torcer aí para que a gente avance mais um pouco e quem sabe lá na frente ganhar esse Hexa. Galerinha, muito obrigado aí, fiquem com Deus, uma excelente restante de semana e até a próxima quinta-feira. Fui! F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast.